Nós estamos estudando o cerco da Samaria, estamos conversando sobre o cerco da Samaria. E no primeiro vídeo, o enfoque foi sobre o arrependimento do rei. Nesse segundo vídeo, eu quero focar a bondade de Deus. Porque o rei, ao mesmo tempo em que ele rasgou os seus vestidos e se arrependeu de todos os seus erros, falhas e pecados, ele termina dizendo assim, e disse, 2 Reis 6:31, assim me faça Deus e outro tanto se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ora, espera aí, ele se arrepende e já anuncia que vai cometer outro pecado. Ele se arrepende e praticamente profetiza a morte do profeta, do homem de Deus. Olha, como pode um negócio desses? Um arrependimento e um pecado em seguida. Mas aí a gente vê a bondade de Deus. Aí que a gente percebe como Deus é bom. Ele se arrependeu, Deus aceitou o seu arrependimento. Ele prometeu matar o profeta, era comprar outra encrenca com Deus. Aí o que Deus faz? Resolve avisar o profeta, impedir que o rei cometesse o assassinato, impedir que o rei cometesse um erro logo após um acerto e, ao mesmo tempo, Deus avisa para o profeta que ele deve anunciar a bênção para Samaria. Curioso é o seguinte, o profeta estava reunido com os anciões, os sacerdotes da igreja. Aí, ao mesmo tempo que ele se arrepende, Deus avisa o profeta, olha, ele mandou um mensageiro. E o mensageiro vem com ordem de quebrar, de cortar o seu pescoço. Então você se proteja, impeça que ele cometa o assassinato. Depois você sai e você anuncia a bênção. Aí o profeta se protege, impede que um assassinato seja cometido e que a vida dele seja tirada. Olha como é que é as coisas. Olha como Deus é bom. Meu Deus do céu, o que é isso? Que maravilha, que beleza. Que texto maravilhoso que fala da bondade de Deus. E assim que o perigo se amaina, se acalma, aí então o profeta vai anunciar a profecia. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta da Samaria. Aí continua, o texto continua. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Veja bem, eu posso ser um incrédulo, você pode ser um incrédulo. Você não precisa acreditar em tudo que Deus diz, tudo que Deus faz, ou que diz que vai fazer. Mas você manifestar sua incredulidade em público, de forma que impeça a fé, você vira pedra de tropeço. Quando faz isso que esse capitão do rei aqui fez, anunciando, duvidando que a bênção poderia acontecer na porta da Samaria, e torna isso público, você
começa a alterar a fé dos pequeninos. E o que faz acontecer a bênção de Deus é a fé. E você não pode prejudicar a fé dos pequeninos, porque senão você vira uma pedra de tropeço. Mas aqui você vê a grande bênção de Deus. O profeta anuncia, ó, você vai ver, mas você não vai participar. Né? Já deixa o homem no lugar dele. Você fica aí no seu lugar, você não atrapalha os outros não, porque o povo vai receber a bênção, vai receber a vitória, vai ter comida barata na porta de Samaria, vai ter comida quase de graça, vai ter de graça também, porque na hora de buscar o saque, todo pegou quem quis, quem foi lá buscou. Você está me entendendo? Deus anuncia a bênção, anuncia a vitória, mas também não chega para lá no incrédulo. Você vai ver, mas você não vai comer. Você não vai participar. Sabe, nesse texto e nesse vídeo, eu quero realçar a bondade de Deus. Deus podia até deixar de cometer o assassinato e depois cobrar dele. Acontece que a Samaria estava em perigo, estava tudo em perigo, todo mundo passando fome, todo mundo passando necessidade. Aí Deus aceitou o pedido de perdão, mas Deus impediu o assassinato. Aí você vê como Deus é bom, né? Sabe, gente? Não há ninguém perfeito. Eu não sou perfeito. Acho que se você for procurar na minha vida, você vai achar um monte de defeito. Você não é perfeito. Ninguém é perfeito.